E mais uma vez, um homem famoso teve sua carreira alavancada mesmo tendo cometido crimes contra uma mulher. E sim, eu vou falar sobre o caso do Robinho e a contratação dele pelo Santos. Eu acho muito difícil que você não saiba o que aconteceu, mas caso não saiba, eu vou contextualizar aqui. É um jogador de futebol chamado Robinho, que é muito famoso aqui no Brasil. Ele estuprou uma mulher em 2013 na Itália, um estupro coletivo contra essa mulher. Foi em janeiro de 2013, né? Ela estava comemorando 23 anos e ele e outros caras brasileiros estupraram ela. Isso na Itália. Foi um estupro coletivo, eles deram muita bebida pra ela, né? Foi uma festa, eles deram muita bebida pra ela. Isso depois que a esposa do Robinho já tinha saído, porque a gente tá falando de um homem casado. E ele tava ali na mesa com os amigos dele e só depois que a esposa saiu é que eles começaram a embebedar essa menina, deram muita bebida pra ela. Ela ficou bêbada de um nível que ela tava passando mal, e quando ela tava nesse nível de estar passando mal, começaram os abusos sexuais contra ela. Foram 6 homens ao todo que abusaram dessa menina. 6. Ela levou o caso à polícia e o Robinho foi condenado a 9 anos de prisão. Porque tinham provas contra ele, né? Tinham provas contundentes contra ele. Que inclusive o celular dele foi grampeado e tal, então viram conversas dele, enfim. E ele saiu da Itália nessa época, né? Na época que aconteceu isso, ele estava jogando pelo Milão. E ele saiu da Itália antes, então ele não foi preso por causa disso, né? Ele tá em liberdade por isso, mas ele foi sim condenado a 9 anos de prisão. Se não me engano, a condenação aconteceu em 2017. E agora, eu não sei porque o caso não veio à tona antes, né? O caso veio à tona agora. Eu não conheço de futebol, gente, então não sei se o Robinho ele ficou esses anos todos sem jogar por nenhum time, né? Tipo, se ele ficou 3 anos longe dos gramados ou não. Não sei exatamente porquê, mas isso só veio à tona agora, quando ele foi contratado pelo Santos, né? Depois o Santos reincidiu o contrato com ele, mas eu ainda vou chegar lá. E quando veio, né, tipo, quando a acusação veio à tona, ele falou que ele não estuprou ninguém, que ele não participou disso. Depois saíram os áudios, e aí nos áudios não tinha mais como ele negar. Mas tiveram uns pontos sobre esses áudios que eu preciso comentar aqui. Eu não vou comentar tudo, né? Não vou comentar tudo desses áudios, porque não tem como eu comentar sobre essas coisas aqui. Não seria sensato da minha parte. Os links com todos os áudios transcritos, né, com as matérias, vão estar na caixa de descrição aqui embaixo. Então, se você não ouviu esses áudios e se você não leu ainda a transcrição, vai estar aqui para você ver o que eu tô falando. Enfim, nesses áudios tem um momento, né, que ele fala que ele não transou com ela, né, porque ele trata aquilo não como uma violência sexual, mas sim como um ato sexual, né, ele não fala estupro, ele fala transar. E ele diz que ele não transou com ela, né, quando ele tava conversando com um amigo dele que também era um dos acusados. E ele fala, né, que um outro amigo dele, ele tem certeza que transou, ele fala o nome de uns amigos lá dele que estavam sendo acusados também, mas que ele não transou com ela, né, que ele fala, inclusive, eu tentei, mas eu não consegui. Então ele tentou ali transar com ela, mas não conseguiu, né, transar com ela, porque não era transar com ela, era um estupro. E aí o amigo dele vai e fala, tipo, eu tenho certeza que eu vi você com pênis na boca dela. Eu tenho certeza que eu vi você colocando pênis na boca dela. E aí o Robinho responde falando, mas isso não é transar. Gente, o nome é sexo oral por um motivo, tá? A prática do sexo oral é sexo. É sexo. E quando você obriga uma pessoa a fazer qualquer ato sexual com você, você está assim estuprando essa pessoa. Então ele colocar o pinto dele dentro da boca de uma mulher que está
completamente alcoolizada, que está passando mal, que não está conseguindo reagir, é estupro. O nome disso é estupro. Isso é estupro. Mas aí ele fala isso, né? Que não é. Né? Na cabeça dele não é. Se tivesse tido aula de educação sexual, ele saberia que é. Mas eu tenho certeza que se fosse ele muito bêbado e um cara colocasse o pinto dentro da boca dele, ele veria como estupro. Eu tenho certeza que nesse caso ele veria como estupro. Mas como é uma mulher ali, né? Tipo, mulher é objeto mesmo, né? Não importa muito. Então, esse esse crime tem várias gravidades aqui, né? A primeira delas é ele não reconhecer que estuprou a mulher em ter obrigado ela a fazer sexo oral nele. Ele não reconhece isso como estupro, isso já é um problema muito grande. E um outro problema muito grande aqui é o fato do Santos ter contratado ele. Porque assim, quando a gente fala de pessoas que cumpriram pena, eu acho sim que essas pessoas que já cumpriram a pena delas e que foram soltas, elas têm que ser contratadas em diversos trabalhos, elas têm que ter a oportunidade de serem reinseridas na sociedade. Porque quando a gente fala de presídio, quando a gente fala de cárcere, a gente precisa estar falando de reinserção na sociedade depois. A gente precisa estar falando sobre essas pessoas voltarem para o convívio social. Porque a gente não tem pena perpétua aqui no Brasil. E é bom que a gente não tenha pena perpétua aqui no Brasil. E a gente também não tem pena de morte aqui no Brasil, que também é bom que a gente não tenha aqui no Brasil. Então essa pessoa, uma hora ela vai sair da cadeia e ela tem que ser reinserida na sociedade. Porque se ela não for reinserida na sociedade, as chances dela voltar a cometer crimes cresce muito. Cresce absurdamente. Então essas pessoas elas precisam ser reinseridas, elas precisam de trabalho e tudo mais. Só que o Robinho, ele não cumpriu pena. Tem dois agravantes nessa questão. A primeira é o fato dele não ter cumprido pena. Né? Ele saiu da Itália antes que a condenação dele de fato acontecesse e, consequentemente, antes de que ele fosse preso. Né? Então ele é alguém que não cumpriu pena, ele é alguém que não pagou pelo crime que ele cometeu. Ele deveria estar preso, inclusive, ainda nesse exato momento, porque a condenação dele foram de 9 anos de prisão. E o segundo ponto aqui leva a gente pro Bruno, lembra? Aquele cara que era goleiro, mas era assassino e mandou matar a ex-esposa dele e depois se livraram do corpo dela, né? Ele participou de tudo isso. Que teve aquele caso dos cachorros comeram ou não comeram os restos dela. Isso ainda é um pouco incerto. Mas enfim, teve esse caso do Bruno e ele foi condenado. Né? Ele foi condenado, ele cumpriu pena e ele foi solto. Eu não vou entrar aqui no mérito do tempo de pena que ele cumpriu, porque é óbvio que eu acho que o tempo que ele cumpriu foi ridículo, né? O tempo que ele passou recluso foi ridículo, foi muito pequeno. Mas enfim, ele cumpriu a pena, foi solto. A partir do momento que ele foi solto, ele deveria sim ter um emprego. Ele deveria sim ser contratado para alguma coisa, porque é aquilo que eu falei, tem que ser reinserido na sociedade, já que agora vai viver em sociedade. Só que acontece é que ele foi contratado para um time de futebol. Eu não vou lembrar qual time de futebol é, não tenho interesse em saber qual é. Mas enfim, ele foi contratado para um time de futebol. E quando a gente tá falando de jogador de futebol, a gente tá falando de alguém que tá constantemente na mídia. A gente tá falando de alguém que consegue fãs, alguém que possui fãs. Alguém que vira ídolo para muitas pessoas, alguém que vira ícone para muitas pessoas. E a gente tá falando de um cara que foi condenado por ter mandado matar, por ter participado do assassinato da ex-esposa dele. Ex-esposa essa com quem ele tinha um filho, e ele mandou matar. E esquartejou, né? Enfim. E a gente tá falando dessa pessoa se tornando um ícone, dessa pessoa voltando pros holofotes. E no caso do Robinho, né, ele não chegou nem a cumprir a pena. E se ele tivesse cumprido a pena, sim, ele deveria ser reinserido na sociedade e deveria ter um emprego. Mas não um emprego que desse fama pra ele. Não um emprego que colocasse ele nesse posto de ídolo, nesse posto de ícone. Essa é a grande problemática no caso do Robinho, porque muitas pessoas, quando a gente fala desses casos, elas dizem: ai, mas vocês não ficam falando de
ter que dar emprego para quem foi preso, de ter que reinserir essas pessoas na sociedade e tal. Sim, a gente fala, mas a gente não fala de dar fama para essas pessoas. No caso de alguém cometer um crime hediondo, essa pessoa não deve, depois que cumpre a pena, trabalhar em alguma coisa que vá tornar ela ídolo, que vá tornar ela ícone, que vá tornar ela alguém que possui fãs. Isso não deve acontecer. Isso não deveria ter acontecido com o Bruno, e isso não deve acontecer com o Robinho também. E quando saíram os áudios, né, o Robinho ele deu algumas declarações e tal, né, um dos áudios que saiu ele tava falando que ia dedicar o próximo gol pro Bolsonaro e tecendo um monte de elogios pro Bolsonaro. E aqui eu vi muito criador de conteúdo, inclusive muitos criadores de conteúdo que eu gosto, falando que usando isso, né, tipo, pra mostrar uma cara do bolsonarismo, e nisso eu não concordo que deva ser feito, sabe? Porque quando a gente tá falando de crime de estupro, a gente tá falando de um crime que ele une esquerda e direita. Porque não é um crime que ele é exclusivo da direita. E quando eu digo isso, né, obviamente nenhum crime é exclusivo de pessoas de direita ou exclusivo de pessoas de esquerda. Não, nenhum crime é. Mas estupro é um crime comum de ser cometido tanto por homens de direita quanto por homens de esquerda. Infelizmente isso acontece. Então eu não acho que a gente deva focar nesse ponto, sabe? Tem muitas coisas que a gente tem que focar. A gente tem que focar, por exemplo, no fato dele ter ficado falando nesse áudio o tempo inteiro de Deus, né? Dele ter ficado falando que Deus iria provar a inocência dele e tal, sendo que tinham áudios dele próprio se condenando. Esse apelo, né, que essas pessoas têm pra Deus, pessoas que cometeram um crime hediondo têm pra Deus, é ridículo. É ridículo, é nojento e é uma forma de querer se santificar. É uma forma de querer se livrar do crime, né? Porque se fala de Deus, ai não, olha ali aquela pessoa, ela fala de Deus, ela é tão boa, ela não pode ter feito isso. Gente, não é assim, tá? Pessoas cometem crime. Pessoas ateias cometem crimes, pessoas religiosas cometem crimes. Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção, né? Nesse apelo a Deus que ele faz e que muitos outros condenados também fazem, né? Muitos outros que cometeram crimes hediondos também fazem esse apelo midiático falando de Deus. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando ele falou sobre isso, né, ele disse que a única coisa que ele se arrepende nessa questão foi de ter traído a esposa dele. Ele não vê como estupro que ele fez com essa menina, né, e ele pega ali essa afronta à monogamia, né, a traição que essa afronta à instituição monogâmica como algo execrável, e não o fato de ter colocado o pinto dele dentro da boca de uma mulher que estava completamente bêbada. Isso pra ele não é execrável, mas ele ter traído a esposa, sim, é um fato a ser condenado, é um fato que causa arrependimento nele. Isso deixa a consciência dele pesada. O estupro não deixa. Esse é um outro ponto que a gente tem que prestar atenção nisso. E um outro ponto também que a gente tem que prestar atenção quanto ao Robinho foi de uma outra fala dele, que ele falou mal do movimento feminista, né? O cara que estuprou uma mulher falando mal do movimento feminista. Nossa, mas que surpresa! E ele falou que o problema, né, são essas feministas. O problema não é o estupro que ele cometeu, o problema são essas feministas, e ele ainda é transfóbico em um momento que ele fala ali uma coisa que provavelmente ele estava falando de mulheres trans, né, que ele fala que a maioria nem mulher é, né, a maioria dessas feministas nem mulher é. Porque se ele estivesse falando de feministas de um modo geral, ele teria falado essas feministas nem mulheres são. Mas não, ele falou que algumas nem mulher são. Num português bem claro, que ele terminou desse jeito, né? Então, assim, ele conseguiu, na mesma frase, uma frase muito curta, ser misógino, ser antifeminista, né? Atacar as feministas e atacar mulheres trans. Esse é um outro ponto que a gente tem que também prestar atenção nesse caso. E agora falando do Santos especificamente, né? Do time de futebol Santos. Eles defenderam o Robinho. A todo momento eles ficaram defendendo o Robinho, sabe? Defendendo a contratação dele, defendendo que ele iria continuar lá, defendendo que ele era inocente, mesmo que tivessem áudios dele se incriminando, mesmo que ele tivesse, enfim, falado que ele mesmo cometeu aquilo, mesmo que ele tivesse já sido condenado pelas investigações lá na Itália. Mesmo assim, o Santos estava falando que ele era inocente. O Santos não viu problema em contratar um homem desses.
E o Santos só voltou atrás na contratação dele quando a gente teve patrocinadores tirando o dinheiro deles, né? Patrocinadores esses que só tiraram dinheiro porque teve repercussão, porque teve muita gente em cima desses patrocinadores, indo atrás desses patrocinadores, exigindo que eles tomassem posicionamento, né? Perguntando se eles concordavam com o estupro de mulheres. Foi só por causa desse tipo de pressão que esses patrocinadores tiraram dinheiro do Santos e o Santos reincidiu o contrato ali com o Robinho, né? Dizendo que foi de comum acordo e tal. Inclusive tiveram páginas bem grandes que também marcaram, né, esses patrocinadores. A página Quebrando o Tabu mesmo no Facebook. Que é uma página que, assim, eu tenho algumas divergências com eles, né? Porque eles têm um viés bem liberalzinho. Mas eles fizeram um post muito bom quanto a isso, que eles fizeram um post, é uma página gigantesca, eles fizeram um post falando sobre essa questão e marcando todos os patrocinadores ali que patrocinam o Santos, né, todos os patrocinadores do Santos, e cobrando o posicionamento deles, e isso é muito importante, né. E a gente viu uma movimentação muito grande disso acontecendo, né, de pessoas grandes, com páginas grandes, com muitos seguidores, indo falar com essas empresas. E a gente viu também muitas pessoas em cima dessas empresas. A Philco soltou um pronunciamento dizendo que não compactou com esse tipo de coisa, por isso tirou o patrocínio e tal. E aí o Santos voltou atrás na contratação do Robinho. Só que quando o Santos soltou a nota, né, indo atrás, eles ainda falaram que, tipo, vão esperar a inocência do Robinho ser provada. Eles não pediram desculpas para as mulheres, né, porque, enfim, o Santos também tem mulheres torcedoras. Eu não sou uma delas, porque eu não acompanho futebol, eu tenho problemas com a cultura do futebol, né? Mas o esporte em si, eu não tenho opinião sobre, eu não ligo muito. Mas existem mulheres que torcem pelo Santos, e o Santos não se importou com essas torcedoras em nenhum momento. Eles não se importaram com elas nem quando eles contrataram o Robinho, nem quando eles estavam sendo cobrados dessa contratação do Robinho, e nem quando eles reincidiram o contrato com o Robinho. Nenhum dos momentos eles falaram das mulheres, eles não pensaram nas mulheres que torcem pelo Santos e as demais mulheres também, né, que não têm nenhuma ligação com o Santos, mas que, enfim, deveriam ser também importantes para esse clube de futebol. Em nenhum momento eles se importaram com isso, em nenhum momento eles se importaram com o estupro cometido, em nenhum momento eles se importaram com a mulher que foi vítima desse estupro cometido. O Santos só se importou em contratar o Robinho, em defender o Robinho. E isso não é um caso exclusivo, né? Tipo, não foi só com o Robinho. A gente tem esse endeusamento dos jogadores de futebol, né? O que aconteceu com o Bruno também foi uma coisa nojenta, né? Dele ter sido contratado depois, dele ter podido voltar para campo. A gente já viu isso acontecendo muitas outras vezes, né? Não necessariamente com estupro, mas jogadores que agridem suas esposas, agridem suas namoradas e continuam sendo contratados, continuam tendo esses contratos milionários, continuam sendo financeiramente recompensados, mesmo quando eles agridem mulheres, mesmo quando eles são violentos com mulheres, mesmo quando eles cometem crimes e mesmo quando eles são condenados por esses crimes que eles cometeram. E essa é uma cultura muito grande dentro do futebol, que é reflexo da cultura machista muito grande que a gente tem de que mulher é objeto, de que nós somos seres à parte ali, de que nós não merecemos respeito e que a gente, enfim, só tá aí pra agradar esses homens. Tudo isso vem desse imaginário sexista, vem desse imaginário machista que foi construído pelo patriarcado, né, por essa coisa horrenda. Então, que bom que a gente tem feministas, que bom que a gente tem um movimento feminista grande para poder lutar por nós, né? Para nós lutarmos por nós. Porque se não for depender de nós lutarmos por nós, ninguém vai lutar. Ninguém vai. Então, que bom que nós temos feministas. Que bom que a gente tem esse movimento tão importante para o mundo. Porque se não fosse por ele, muitas de nós não teria como recorrer quando fossem estupradas, quando fossem agredidas, quando fossem violadas de qualquer maneira. Enfim. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você não gostou, deixa o seu dislike, tudo bem também. Comenta o que você quiser aí embaixo. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até mais.